Laurentino, sabemos que a estrutura social brasileira ela é muito marcada por um viés racial. E como você bem destaca, esse viés racial muitas vezes não é de uma forma direta, pode ser de uma forma indireta ou até inconsciente. Eu costumo dar um exemplo. Por exemplo, se a gente pegar uma criança que nunca teve contato com viés racial ou racismo, que sempre morou numa ilha, pensar ela e colocar na sociedade brasileira, rapidamente ela vai perceber que a nossa desigualdade social está correlacionada com a desigualdade racial e vai começar a ver indivíduos brancos em posições de privilégio e poder e indivíduos negros em posições de vulnerabilidade social. Quando essa criança chega em casa e liga a TV, ela também vai ver um viés racial na TV. Vai ver indivíduos brancos sendo representados com ideal de beleza e prosperidade, enquanto os indivíduos negros estão ali apresentados como o ladrão, a empregada doméstica ou em papéis de subordinação. Aí quando essa criança vai para a escola e abre os livros didáticos, o mesmo viés racial está ali. Os negros, foram apagados da história, enquanto isso a gente tem ali a figura do homem branco como dominante. Então, nesse sentido, a sua obra, eu acho que vem em um bom momento, porque ela resgata, de uma certa forma, um certo protagonismo negro em vários momentos históricos. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre essa importância, da historiografia recente, de estar fazendo uma releitura interessante sobre pontos importantes da história e que você também comentasse a importância de difundir esses novos achados. Sim, professor, eu acho que esse é a grande beleza, e a grande riqueza da democracia brasileira, porque a construção de uma história de cima para baixo, a imposição de uma narrativa e de uma interpretação, e, portanto, de uma imagem nacional, de sociedade nacional, é peculiar de regimes autoritários. E isso aconteceu o tempo todo, desde o Brasil colônia, depois passando pelo primeiro e segundo reinado. O imperador Pedro II criou o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro com o objetivo, de definir uma maneira de estudar a história, de narrar, de interpretar e, portanto, também de construir uma identidade nacional com base nisso. E continuou no Estado Novo, do Getúlio Vargas, os generais do regime de 64 e assim por diante, nas disciplinas de educação moral e cívica e organização social e política brasileira. Na democracia, esses mitos, essas imagens, essas construções estão sendo questionados. Isso é muito bom, porque é um primeiro passo para que nós tenhamos uma consciência melhor a respeito do que nós somos e, na hora de depositar o voto na urna, façamos escolhas que procurem corrigir dívidas, passivos que nunca foram enfrentados no passado, através de políticas públicas adequadas, como, por exemplo, o regime de cotas, que eu sou totalmente a favor. Então, assim, isso está acontecendo na democracia. Nunca se discutiu, por exemplo, tanto se nós somos honestos ou corruptos, se nós somos pacíficos, ordeiros ou violentíssimos, como mostram os índices de criminalidade no Brasil, e se nós somos racistas ou não. Eu acho que isso está sendo discutido, assusta as pessoas que não estão habituadas. Então, hoje, por exemplo, existe uma reação no Brasil branco muito forte a respeito do lugar de fala negro. É assim, como assim? Esse povo que nunca teve a prerrogativa de falar e dar opinião em coisa alguma, agora quer se pronunciar? Isso assusta. E eu vejo que, assim, quando há uma reação ao chamado lugar de fala, ele não vem propriamente da população negra, vem da população branca. Quando eu ponho alguma coisa nas redes sociais, geralmente são homens brancos que contestam e brigam e coisas assim. E o que eu entendo é que o lugar de fala ele não reivindica exclusividade de nada, só eu tenho o direito de falar. Ele quer também ser ouvido, ele quer ter o direito de se pronunciar e de dar a sua versão dos acontecimentos, da história, dos personagens. Então, mas assim, por isso que eu não sou totalmente pessimista a respeito do Brasil, apesar das dores e sofrimentos do passado e das dificuldades do presente. Porque a democracia está gerando resultados muito interessantes e um deles é justamente a discussão sobre esses temas que no passado foram camuflados, jogados para debaixo do tapete.